Bom, gente, nós vamos começar, logicamente, nos apresentando. E já utilizando a nossa amiga lousa aqui. Vamos iniciar nos apresentando. Que é nosso amigo Lindenberg, trabalha com ótica. Ali, Ricardo Herculano, trabalha com vendas. Eu, Ítalo Valério, trabalho com audiovisual, de programas multimídia. No passado trabalhei com eletrônica e hoje nós três estamos fazendo pedagogia. Interessante que uma palestra sobre a utilização de tecnologia, né, da lousa interativa, venha do curso de pedagogia. Esse é o curso que deveria estar realmente tocando, né? E ao longo da nossa palestra nós vamos começar falando como foi que nós chegamos até aqui, que não foi fácil. Então, tem 3 dias que nós estamos lutando com essa lousa para reativá-la, né? Foi mais ou menos assim a história, bem resumidazinha. Pois é, gente, estamos aqui fazendo a instalação dessa lousa Smart Board aqui no mini auditório. Vai resultar na nossa apresentação aí neste momento. Nós estávamos seguindo a peça com projeção e nós estamos aqui com o pessoal da informática para revitalizar, instalar o programa e fazê-lo funcionar. E aí começar, né? Os pequenos problemas, conflito, não funciona, é o antigo, é não sei o que, é o Windows, e nós fomos em frente. Até que... E aí que está ressuscitada a lousa interativa Smart Board. Quando a luzinha verde acender foi uma festa. Vamos adiante. Bom, então nós vamos aqui agora apresentar para vocês o que é que nós vamos discutir nessa palestra. A nossa descoberta no ano de 2014, ano passado, nós como calouros, né, fomos convidados pelo professor Gilmar Guedes para, pela primeira vez, visitar a sala Multimeios 1, Multimeios 2. Né? E nós nos deparamos com uma lousa interativa top de linha. Poucas pessoas reconheciam isso, né, naquela lousa, e dali começou o nosso namoro e nossas brincadeiras em cima dela. E vamos entrar agora a partir também da história das lousas, né? Na verdade, a gente vai recorrer lá a 1500 depois de Cristo, quando surge essa história de lousa, né? Para que serve realmente? E como é que ela foi recebida, né? Tem muita coisa interessante nessa história. Qual o cenário que nós encontramos hoje, não só na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não só nas escolas municipais, não só nos IEFs, não só em Natal, não só no Rio Grande do Norte. Vamos pular para falar dos princípios das lousas digitais. Afinal de contas, o que é isso? Para que serve? Eu posso fazer uma aula e fazer diferença em relação a uma lousa convencional? Os segredos da operação da lousa. Poxa, esse negócio, eu acho que muitos de vocês talvez tenham presenciado reações inacreditáveis de palestrantes que sem querer tocavam a lousa para apontar uma coisa e o slide pulava e a pessoa pulava junto. Né? E curioso é que a reação
de vez de dizer, ah, que legal, passa o slide eu tocando, a pessoa geralmente se afasta da lousa e passa a correr atrás do mouse porque ela tem medo do que vai acontecer com o slide dela, enfim. Né? Exatamente o inverso. Vamos desbaratar desfazer esses mitos e lendas aí sobre isso aí. E nós fizemos uma brincadeirinha, nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Nós fizemos uma aulinha rápida sobre um conceito e nós vamos apresentar essas 3 formas de dar essa aula. Na lousa verde, no PowerPoint convencional, como naquele padrão que a gente costuma ver, né? E um padrão, vamos dizer assim, adequado para a lousa interativa. E vamos ver o que dá de diferença nisso aí. E vai ser bem rapidinho, nós temos as conclusões finais com isso aí. E a gente tem que colocar também que a gente encontrou muita crítica quando a gente falava da lousa, porque muito professor diz assim, mas essa lousa não é tudo não. A gente tem que colocar aqui que a lousa, ela é só mais uma ferramenta para ajudar no plano de aula do professor, né? É só mais uma metodologia que o professor ele pode usar na aula dele. Ela não é um fim, ela é um meio para se chegar a um fim, né? O professor ele pode usar vários tipos de métodos para dar aula, criar várias metodologias diferentes e a lousa é uma delas, né? Onde ele pode utilizar, dependendo da aula que ele vai dar, de repente ele quer fazer uma dinâmica e interagir os alunos com a aula, né? Aí sim a lousa entra como um recurso muito poderoso. A lousa que a gente pode explicar sobre ela, que ela nada mais é do que, qual foi a ideia? Vamos pegar seu computador, colocar na parede, abrir a tela dele, ele é touch. Pronto, está resolvido. Não tem que ter medo de uma lousa. Ela é um smartphone ampliado, né? Acho que o estranhamento, porque é um toque em algo gigante, né? Então a gente se espanta, né? Retomando um pouco de como é que foi nosso encontro com a lousa, eu não sei se Lindenberg e Ricardo estavam nessa noite. Foi a primeira vez que ela foi ligada na sala da gente. Eu estava no preparativo, né? Lá no multimeio. Foi. Dica de apresentação, né? O professor precisava exibir o PowerPoint dele e como ele temia ligar, sem saber ligar a lousa, ele conseguiu um outro projetor, colocou numa mesinha do lado e projetou uma imagem, eu acho que desse tamanho aqui talvez, alguma coisinha mínima assim, que quem estava longe é impossível ver, Catarina. Mas tinha que ser daquele jeito, porque ligar a lousa nem pensar, era certeza que ia queimar. Havia um medo, um temor. Eu vi aquilo ali e aguardei o intervalo e falei, professor, vamos, isso aqui é uma lousa e ela serve como projeção. Mesmo que a gente não utilize ela agora como lousa, porque os softwares de alguma forma sempre são novidades de qualquer forma, mas a gente usa ela na projeção, não, e tal. Aí eu fui explicar que eu já era técnico eletrônico, eu dei um pouco mais de conforto a ele. E foi quando nessa noite, finalmente a lousa foi ligada e nós passamos de algo de 20 polegadas para 90 polegadas. E só nisso, né? Aí eu ainda convidei o professor, é só tocar a lousa que vai avançar o slide. Não, isso não. Mas foi interessante a experiência, isso é esperado. E assim, a gente vai mostrar que esse medo da lousa é normal, é natural e cultural também. Mas já vamos mostrar esse exemplo de como é que esse medo é uma cultura nossa mesmo. Nós fizemos essa apresentação no dia 23 de setembro de 2014. Né? E um desafio de fazer funcionar a lousa. Isso foi no final do semestre e nós pegamos um tema muito bom, que era a utilização das mídias na disciplina de antropologia, parte de cultura midiática. E eu achei muito importante a gente fazer a primeira experiência, mesmo que sabendo que pelo tempo, pela falta de tempo de ir lá para experimentar, era uma boa oportunidade de a gente jogar algo que é bonito, né, de se ver e tal, tem muito a ver com cultura, né, com imagem, enfim. E eu acho que a gente
vamos testar, mesmo que não seja uma exposição do máximo que uma lousa dá, mas já é a nossa experiência e também já é uma coisa para a turma ver. É curioso ver, né, assim, sem muitos comentários, é a questão, as aulas sempre terminavam, como era a última aula, sempre terminavam 9h20, 9h30. Então, dava 9h20, pau. Nessa noite, deu 10h15, quase a maioria da sala estava presente. Isso significa que, de alguma forma, apesar de sermos amadores do ponto de vista pedagógicos, mas aquilo que a gente fez deu um plus e deu um toque a mais na apresentação. Essa experiência foi tão interessante que nós mandamos um release para a AGCOM. E ao invés deles fazerem apenas um noticiáriozinho comum, que é o boletim diário, a matéria foi suspensa. E aí eu imaginei que não tinha importância, sei lá, fiquei imaginando, poxa, mas eles não vão fazer a matéria. E quando passou para 2015, início de 2015 já, eles mandaram e-mails e nós desistimos de fazer a apresentação, a citação num boletim comum, né? Que tem várias notícias, nós fizemos um boletim especial, uma matéria especial. E aí foi interessante porque ele saiu abrangendo, chamou o professor Tadeu, o pessoal da IAD e fez uma matéria muito mais completa. Então esse start, que nós restart, talvez a gente diga assim, ele realmente impulsionou, né, deu um primeiro empurrão para a discussão da utilização das lousas aqui dentro da universidade, especialmente. Tem-se notícia que só a AECT tem 10 lousas interativas. Quantas vezes um professor deu aula utilizando ela, tocando nela? Eu me lembro usando todo recurso. Só passando. Como slide, né? Só com projetor, né? Só tocando, para passar. O que já é um avanço. Todos os professores lá, acho que chegam perto de 100, eu só conheço um que já deu aula usando a lousa de verdade. Que eu não tive aula com ele. Ainda faltou essa sorte também. Faltou a sorte de ter aula com ele. Então vamos lá. Essa aqui é um clipezinho do que rolou nesse dia, naquele dia de setembro. Foi quase desse jeito. Nós chegamos nos últimos minutos, faltava 1 hora, 2 horas para começar essa apresentação. Nós chegamos e fomos ensaiar rapidinho, ver se funcionava e tal. Tinha um monte de dúvidas, eu tinha medo realmente de podia travar, podia... Foi a primeira vez? A primeira vez, algumas coisas podem ser imprevisíveis, por exemplo, a tocar no botão que vai dar outra função, pode interromper a apresentação, imprevisto por falta de macete. Né? Mas nós fizemos uma outra jogada, que foi fazer o PowerPoint rodar sozinho, sem toque e sem ninguém operando. Nós fizemos... É bem engraçada a história, porque todo mundo... o palestrante foi embora. Ele saiu da sala, né? O pessoal ficou assim, o que aconteceu? E de repente ele começou a falar, ouvia a voz dele no PowerPoint e passar sozinho o slide. Entendeu? E o pessoal ficou assim, ali, o que é isso? É só o PowerPoint. Ele tá lá fora passando o slide, ou o slide tá passando sozinho, ou é a lousa que tá passando sozinha, então criou aquele auê, né? E até o slide passando sozinho e tal. Isso mostra que depende muito da criatividade do professor. Ele pode criar 1000 coisas. E não basta só investir na lousa, gastar tanto, depende muito do planejamento e a programação dela. Exatamente. Acho que é até um novo termo, né? Planejar a aula e programar a aula. Vai ver isso mais à frente. Essa lousa, ela tem um poderio superior no quesito de qualidade de imagem, que é mais nova, né? Também não tem esse problema da sombra, já que ela tem uma lente especial, e nós temos presentes aqui, aproveitando a deixa. O William é da WSO, ele
representante das lousas aqui do Rio Grande do Norte. E tem assim, convidado especial, e eu vou chamá-lo para a gente falar também um pouco aqui. Ele tem um know-how bem elevado, de muitos anos, com lousas, de vários tipos. E realmente a gente tem muito a agradecer a ele, porque ele ajudou muita gente aqui nessa apresentação para fazer isso aqui funcionar e tal. E dentro do possível fazer o melhor. Possui uma mistura e uma trama muito complexa. Aqui são alguns toquezinhos, alguns momentos que a gente fez a utilização, né? Tonight, I'm in Brazil. Host of the next World Cup and the Olympics, and one of the fastest growing economies in the world. Você vai ver que a barra, ela vai mais ou menos. Já é um gráfico que ele está mostrando na aula, né? Um gráfico. É maior do que 6,5. Isso acontece de forma muito rápida. Eu vou avançar aqui, para ter uma ideia. Vamos lá falar um pouquinho dessa história das lousas, né? E veja que o problema é bem mais embaixo. A mudança de paradigmas é muito mais complicada por causa de um elemento principal entre a lousa e o soft, né? Que na verdade é entre a lousa e a cadeira, que é o professor, o ser humano. Foi levantado um pouco de como é que foi a história aqui. Antes da lousa, os professores eles trabalhavam dessa forma. Uma área alta, as pessoas geralmente da burguesia da época, né, Subindo na tribuna lá em elite. cima, né? E passava a ficar lá embaixo. Pronto. Então, essa era o padrão de ensino na faixa de... Era uma aula 1.100 expositiva, pesos. somente expositiva, sem mostrar nada. Não tinha quadro naquela época. Prevalece muita hierarquia, né? É. Entre o professor e uma distância muito docente. grande entre o professor e o aluno. E o aluno, exatamente. O que é interessante observar aqui é que consta que esses professores nunca usaram a lousa de ardósia. As primeiras lousas eram uma lousinha pequenininha de pedra, que era justamente para escrever e depois apagava. Escrevia e apagava. Essa é a vantagem da lousa naquela época. E esses professores faziam algumas questões. Como é que a gente vai dar aula com a lousa? Nós vamos ficar de costas para os alunos? Isso não é um absurdo. É uma dificuldade, né? É uma dificuldade. E eu vou escrever o quê no quadro? Isso está tudo texto. Não é a mesma coisa, não. Eu falo e a pessoa entende. Para que eu vou escrever? E então, várias questões sobre isso, vocês já podem imaginar, né? Ah, mas a lousa, que isso, que tal? Ela foi sempre um problema. Então, eu puxei aqui, por exemplo, acho que no meu toque aqui não foi no lugar certo. Não está previsto. Nós temos aqui um caso bem interessante, que é o caso da escola Emerson High School de Oklahoma, onde eles tinham lá os quadros e, numa determinada reforma, eles realmente resolveram tirar mesmo, mexer na parede, trocar reboco, essas coisas todas, e descobriram que atrás desses rebocos todos tinha lousas antigas de 100 anos atrás. Então, chama a atenção algumas coisas aqui, né? Primeiro, o padrão da ilustração. Quem é que hoje, utilizando lousa branca, ou qualquer tipo de lousa, teria um trabalho tão rico, de tantos detalhes, de fazer uma arte para dar uma aula? E veja que o colorido, né, para exemplificar, para dar uma aula qualquer, quem faria uma aula dessa forma? Eu nunca vi. Passei minha infância toda, não me lembro. Veja só, toda rica, em mínimos detalhes. E essa matéria, ela está... Vamos lá. A informação que na época desses quadros, que chama de ardósia, o nome do quadro? Ardósia, né? Eles preferiam usar esse quadro porque usar o papel e a caneta era caro. Exatamente. Muito caro. Então, a vantagem era poder riscar e apagar, riscar e apagar, riscar e apagar. Então, veja só,
1917, ó. Isso aqui é uma matéria do Washington Post, né? 100 anos depois da descoberta. E aqui tem mais umas figuras, né? Aqui, né, os textos e tal. Mas chama muita Como é que atenção. era matemática, como é que fazia a metodologia. E aí vocês já vão entendendo o que foi que a gente acabou de fazer, né? Saiu do PowerPoint, linkou, criou um link e foi Direto jogado na para a internet. internet. É que você pode, de repente, você está Tá dando aula fazendo sobre... uma interação entre a web e o PowerPoint, né? Exatamente. O que é interessante, abrindo esse parêntese, do ponto de vista do que está acontecendo aqui, é que a gente planejou isso. Esse aqui é um planejamento prévio que a gente faz. Porque como seria feito de uma forma convencional? O cara saía do PowerPoint, ficava aquele ambiente de edição, aí o cara abria o navegador e tal, e ficava aquela coisa, pô, você saiu da apresentação. Aí o cara às vezes perdia o slide onde estava e ficava, e só por causa disso que ele queria mostrar um negócio desse, dava um maior conflito na apresentação. Já vale relembrar novamente, reforçar as palavras. Planejar a aula e programar. Planejar e programar. Você planejou fazer isso e programou isso no próprio PowerPoint, né? Então tem que planejar uma aula com a louça e também programar. São duas palavrinhas que têm que estar sempre casadas para usar o máximo da tecnologia. Por causa da calibração dela, ela está me dando uma posição diferente. Mas por causa do... Está dando uma função. Pronto, você reduz aí e desconta. Então, Posso fazer uma pergunta? sim. Vocês vão ensinar como a gente pode fazer isso ou vocês vão só apresentar? Não, nós vamos chegar Eu lá. estou curiosa para aprender. Vamos chegar lá, vamos dar umas dicas importantes disso aí. Né? Dentro disso aqui que a gente acabou de falar, a lousa digital carrega os mesmos mitos e lendas dos sistemas anteriores. Né? Não vai. Não. Isso aqui era o esquema do projetor de slides. São aulas prontas, gente. E quantas vezes vocês tiveram aulas com um projetor de slides? Eu tive uma vez, graças a um professor high-tech chamado Jerônimo Freire, que caçava tudo que fosse de diferente. E as aulas deles eram justamente as que os alunos ficavam no final da aula. Aí era o contrário, era ele querendo ir para casa porque estava cansado e os alunos presentes até o final da aula. Isso aqui é a diferença entre uma aula com algum nível de criatividade e uma aula pesada, vamos chamar assim. Né? Nós passamos pela área do retroprojetor e da aula do data show. Porque o data show, geralmente o cara quer chamar isso aí de data show, mas isso não é um data show, isso é um projetor de imagens. Projetor de vídeo, projetor multimídia. O data show era isso aqui. Ó. Era um equipamento que colocava em cima do data show, do retroprojetor, e utilizava a lâmpada do retroprojetor para jogar na parede. A imagem era de baixa definição, porque era o computador naquela época era 386, coisas desse tipo, então a resolução era pequena, mas era algo revolucionário que você podia botar uma animação, né? Já era bastante coisa. Até que surgiu o projetor multimídia, o Paratriô e tal. Aqui todo mundo dispensa comentários, né? Mas eu vou fazer só um parêntese aqui. Eu assisti a boas aulas, assim, graficamente apresentadas, bem apresentadas, em retroprojetor. O cara ia no editor gráfico, num editor, né, num programa gráfico, e colocava uma qualidade de cores e diagramação bonita, boa, bem apresentada. E não aquele xerox da página do texto. Cara, é terrível, né? Você vê. Aqui já está até avançado, né? Uma tabelinha e tudo. Você vê que ali não há uma diferença entre o que tem aqui escrito no quadro, no esquema. Ó, o nosso dentro aí, tá vendo? Não é
uma diferença, né? Uma qualidade melhor, né? Ela só fez reproduzir uma tabela. Mas Já é uma vantagem, né? nós vamos entrar nisso aí, porque é o seguinte, a discussão da lousa toda é que não, ela só serve para desenhar, para escrever, não, é que a aula ela é uma coisa pessoal, né? Ela é uma coisa altamente específica de cada pessoa, de cada professor, de cada disciplina, de cada público, enfim. E depende muito da aula, né? Se é uma aula de história, você não vai ficar mexendo muito, né? Mas você vai só passando os slides, mostrando as figuras, os lugares. Quando na aula de ciência, aí ele pode usar um recurso de planetas, mexendo, alguma coisa assim. Depende muito da aula que o professor vai dar. Quem de vocês viram isso aqui? Ó? Isso aqui gerava aulas belíssimas. Isso aqui era o antecessor do DVD. Isso aqui era um disco que é desse tamanho aqui, assim, ó. Vocês vão ver na foto seguinte. E tinham várias aulas. Além de assistir filmes, né? Que era o eixo principal desse videolaser. Mas existiam aulas no videolaser bastante interessantes e ele funcionava como um PowerPoint, inclusive, né? Tem algumas desses que você passava slide, né? E para a época era uma resolução, uma qualidade de imagem, de som maravilhosa e tal. Olha como é que era o bichinho. Tinha 2 lados, né? Pesado, era muito pesadão. O projetor também já é bastante conhecido nosso. Né? E diferente do data show. Só que mais se usa, né? Isso aqui a gente conhece. E a vantagem é o seguinte, que você, na verdade, você pode ligar tudo que você quiser aí dentro. Tudo que gera imagem. Eu posso ligar uma câmera, a saída da câmera, ligar aí, etc. Acho que todo mundo aqui já... Essa professora fez uma citação bastante interessante que a gente traz para cá. Né? Fomos criados com medo da tecnologia, ouvindo de nossos pais coisas como: não põe a mão no botão, vai quebrar a TV. Sem dúvida, a próxima geração de educadores deverá ter mais facilidade com a informática. E quem não conseguir vai ficar à margem dos próprios alunos, uma vez que eles nasceram na era da tecnologia. Professora Divina Salvador Silva, especialista em tecnologia aplicada à educação e EAD. Ela resume nesta fala, nessa citação, o que nós estamos vivendo. Porque às vezes, em muitas salas, você literalmente está ingressando no século 1500 depois de Cristo. Que é o 1500 antes de Cristo, depois de Cristo, como nós vimos ali. Um professor numa posição, falando. 4 horas seguidas. É verdade que muitos professores têm o dom da boa dicção, de contar uma boa história e de prender a atenção, mas isso durante um semestre, 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Que resultado ele teria de ter produzido a mesma fala dele, ilustrando e levando a gente a mergulhar naquele conteúdo, através da ilustração, através de animações, enfim. Imagine você dando aula na classe e seus alunos com o celular com o WhatsApp, parece que aula chata, está se percebendo? Essa professora é chata demais, vamos sair daqui. Estou louco para terminar aqui a aula. Você dando aula lá, falando, e ele se comunicando, né, com os seus aparelhos, falando de você, não, rapaz, que aula chata danada, assim. Como é que termine logo essa aula, como é que acabe logo? Quer dizer, você está atrás, tecnologicamente falando, dos seus alunos, né? Se você não mostrar também algo que se equipara a eles também, a sua aula vai ser uma aula que o cara vai ficar pedindo a Deus que termine logo. E exatamente dentro do contexto do que o Lindenberg falou, esse é que é o problema, né? Quer dizer, a onda de selfies, né, de ligações com os equipamentos digitais, virou uma febre e tem todo tipo de loucura, né? Que chama muito mais a atenção. O WhatsApp está lotado de besteira, né? E nós chegamos a esse absurdo, né? Essas situações surreais, né? O cara tira foto dele dormindo, quer dizer, a hora que o cara leva a multa, e uma das mais famosas, né? O próprio Obama tirou a atenção de um momento solene
para tirar foto com a loura, enfim. Esse caso... E a mulher mandou ele pra lá de canto depois. É. Sempre assim. Mas, Ela tá lá super chateada. então, Vem pra cá. Fica essa é a discussão desse que armas que nós temos. Nós temos as armas, está aqui. O que falta é desenvolver. Dá para competir nessa situação? Vejam só, este dado. Em 2011, o YouTube recebia 48 horas de vídeo por minuto. Significa o seguinte: mesmo que você tivesse 48 monitores ao mesmo tempo, você só ia ver 1 minuto das 48 horas. Ou seja, é uma overdose de material, e a maioria inútil, mas que está roubando a audiência das coisas que realmente importam. Essa que é a grande dificuldade. Agora vejam a situação hoje. 300 horas em 1 minuto. Nesse exato minuto que eu acabei de falar, subiram 300 horas de vídeo. E das coisas mais absurdas. Piadas sem noção, gente ignorante, gente... E há poucas coisas boas, fundamentadas, legais de se aprender, de se levar a sério, não tem audiência. Não está nesse slide, eu devo falar numa palestra que eu vou dar sexta-feira, às 19 horas, que eu vou falar especificamente sobre mídias sociais. E aí nós vamos abordar esse detalhamento, como é que está funcionando as redes sociais, sobre a decadência, né? Nesse sentido. Dentro disso aqui, né? Enquanto todas as ferramentas que nós estamos aqui querendo compartilhar, aí é isso aqui que faz fama, né? Esse grupo é animado, não é? Esse grupo é animado, não é? Então, se você olhar no WhatsApp agora, é mais fácil você encontrar esses vídeos do que, por exemplo, nessa palestra, esse nosso debate aqui. Qual o cenário que nós temos hoje, a nível de Brasil? Sem sombra de dúvida, sem necessidade de fazer grandes pesquisas, o resultado é esse. Lousas interativas são apenas projetores multimídia e nada mais. E aqui, a gente rodou aqui, a maioria muito desativadas. Essa aqui estava praticamente desligada, né? Só tinha uma lousa a Centro de Educação. A sala de multimeios 1. Uma lousa só funcionando perfeitamente. É um absurdo a UFRN, com todos esses recursos que ela tem, e ela nessa situação, né? E o pior é que quando a gente procura os profissionais para colocar ela em roda, não tem. Não tem, exatamente. Não consegue, E o investimento que é alto pra demais. funcionar. E essas lousas, passar muito tempo parada, será que não vão danificar? Essa é uma sorte muito grande essa aqui, dar sinal de vida e realmente funcionar agora para esse momento. São 8 anos servindo só como projeção. Aqui nós temos duas coisas que eu vou aproveitar. Existem alguns tipos de lousas. Essa lousa aqui chama a atenção porque ela é a lousa tudo em um. E essas daqui, certamente, é a maioria que vocês vão encontrar nas escolas municipais e estaduais. Elas já estão no IFRN em número considerável. E já há notícia que as escolas estaduais e municipais já receberam dela. Ela, aqui dentro, tem o projetor, aqui tem o sistema de sensores da lousa, de modo que, uma vez que você pega isso aqui, o fio de alimentação, você tem uma lousa completa para cima e para baixo. Vou entrar nesse vídeo para mostrar a vocês. Bom, agora é o seguinte, a partir daqui, esqueça o medo de mexer nisso. Que vocês vão entender exatamente o que é uma lousa digital. Porque há uma confusão muito grande sobre o conceito da lousa. Nós vemos, se você botar no YouTube lousa interativa, botar em inglês, botar em português, você vai ver uma dezena de vídeos. E você vai ver aquelas animações maravilhosas, não sei o que lá. A lousa faz isso, a lousa faz em 3D. Não é a lousa que faz essas coisas.
São os programas e os softwares que são colocados no computador. São instalados, né? Existe aí uma diferença considerável entre o que é cada parte e cada função. A gente diz, não, essa lousa é antiga, ela está obsoleta. Não. A lousa é uma tela de toque. O que pode ficar obsoleto é o software. São coisas totalmente diferentes. Quem já assistiu uma aula de informática sabe que chama o mouse é um dispositivo de entrada. O teclado é um dispositivo de entrada. Mais ou menos assim. O monitor é um dispositivo de saída, porque a imagem sai daqui e vem para cá. A caixa de som é um dispositivo de saída, porque sai da caixa do gabinete e vai para as caixas. E aqui, por exemplo... Impressora também. Aqui é um dispositivo de entrada, porque você tecla nele e essas informações vão transitar para dentro do computador. Certo? O mouse é a mesma coisa, você move ele, aqueles dados digitais transitam dele para dentro da lousa, para dentro da CPU, perdão. E assim por diante. O que é a lousa nessa história toda? Um dispositivo de entrada. Porque tudo que eu faço aqui é transformado em dados binários e vai por um caminho que sai aqui, ó, e está indo para onde? Para o computador. Então a lousa, ela pode ser ligada no notebook? Pode. Ela pode ser ligada no seu computador de casa? Pode. O que você precisa para que ela funcione? Dos drivers, como da mesma forma que funciona, os outros periféricos, e de programas que façam aparecer essas funçõezinhas especiais dela aqui, ó. Nós vamos falar dela. Eu dividi aí, basicamente, existem outras categorias que o William logo vai poder falar, mas eu separei em duas categorias de lousa que existem. Os whiteboards, que é esse aqui, onde o toque funciona na própria tela, nesse próprio material, e os projetores interativos, que é o caso da lousa lá do Centro de Educação. Por quê? Porque a forma dele ler o que eu estou tocando não é numa membrana que está aqui, e sim num sistema infravermelho que mapeia toda uma área de tantos pixels, de tantos centímetros, metros. Ele mapeia cada área, e aí eu toco, quando eu toco aquela área que ele faz a focalização, ele sabe que eu estou tocando naquela área, por infravermelho. Então nem isso. A outra ainda, aqui por exemplo, se você pegar uma faca e arranhar, aí você vai de fato danificar a lousa. Mas lá o máximo que você vai conseguir é arranhar um vidro. A lousa em si, nada. Então nem isso. Vamos lá. E agora a questão, isso é uma avaliação rápida que eu fiz sobre a questão do software original que vem na lousa. E essa aqui eu acho que é o calcanhar de Aquiles na dificuldade das pessoas quererem usar a lousa, ou realmente talvez que seja criado algum mito sobre isso. Para usar a lousa eu tenho que usar um software específico da lousa. Nós estamos usando um PowerPoint. Então, primeiro mito quebrado. Por que as pessoas têm essa resistência? Pô, eu vou ter que aprender um outro programa, eu já não sei usar o PowerPoint, vou ter que aprender outro, e como é que eu vou fazer essa minha apresentação? Então, existe um momento de transição que você pode começar fazendo isso aqui que a gente está fazendo e depois, querendo utilizar o outro software, vai avançando, né? E a vantagem do software da lousa, que geralmente vem com a lousa, né? Aí depende da marca, depende do modelo, algumas coisinhas aí. A biblioteca de animações e figuras prontas. Então ele tem lá algumas animações muito interessantes, tridimensionais, simuladores, né? Desde a área de biológica, da área de engenharia, né? Até a parte de geografia, por exemplo, você girar o planeta e cortar o planeta e ver as placas lá e tal, enfim. No software da lousa, por exemplo, se eu escrever... Aqui avançou. Não era meio que acontecer isso, porque o que acontece é que é o seguinte. Vou dar o meu desconto aqui para descobrir onde que eu vou. Mas assim.
Nesse caso aqui, eu tenho que vir aqui nessa ferramentinha aqui, ó, chamar a caneta aqui manualmente. É isso que mudou na questão da instalação do software. Porque no sistema que estava funcionando, você puxava a caneta, imediatamente já vinha a cor azul e eu já poderia escrever. Isso aí vai ser resolvido. Mas em tese, no programa da lousa, quando você escreve, o texto que você escreveu é decodificado e imediatamente feito em Arial, tal, já digitado. Qual a desvantagem? Ele não instala em notebooks pessoais, a não ser o trial de 90 dias e tal, e aí você vai experimentar e se decidir comprar, tudo bem. A licença, eu não tenho um preço. Você tem uma média de preço assim? Só uma informação. Precisa instalar os notebooks, dependendo do investimento que o órgão faça, você pode comprar com 50 licenças, com 100 licenças, e cada educador tem no seu computador o software da lousa. Então essa é a situação que pode ter, até porque precisa preparar as aulas, né? Só chegar na sala de aula e colocar o USB. E o custo de licença é muito pequeno, não é um custo alto não. Esse software que você está usando aí é um software muito antigo, e os softwares mais novos já estão no 14.1, você deve estar usando aí o 10, se não me engano. Então, 14.1, como a lousa foi preparada por educador, para educador, imagina se um software, cada um aqui tem uma necessidade, manda essa observação e eles vão alterando para que fique mais flexível, mais acessível, mais fácil de utilizar com todas as ferramentas que tem no mercado hoje, seja qual for, Linux, Windows, Macintosh, que você estiver utilizando, fora as aplicações específicas, que a gente falou aí. Você vai usar engenharia, vai usar um professor de biologia, por exemplo, corpo humano. Então ele vai fazer uma imagem 3D, então ele gira o corpo com áudio, com vídeo, grava voz, quer dizer, reconhece escrita, uma infinidade de utilização. Depois eu quero dizer um pouco mais à frente ali, mas calma que a tecnologia não é diferente de uma enxada, né? A diferença é que o professor e o que for utilizar tem que no dia a dia fazer usando, né? Para aprimorar mais. Basicamente isso. Você pode. Toca aí. Veja bem, nesse quesito da questão dos softwares, vem uma coisa muito importante. Eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que criar tudo isso do zero, eu não tenho tempo, deixa pra lá. É melhor eu pegar outro. Não. O MEC já produziu vários materiais educacionais. Existe o portal do professor, existe o Banco Internacional de Objetos Educacionais, que envolvem não só produções do Brasil, mas de outros países, em espanhol, em inglês, tal, que vocês podem pesquisar, utilizar. Existe, por exemplo, na área de física, o projeto Física Vivencial, uma aventura de conhecimento, tem todo esse material ótimo para trabalhar em lousa, porque ele é todo baseado em toques, realmente. Obviamente você usa o mouse e tal, mas ele pode ser utilizado abertamente. E tem coisas bastante interessantes. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um desses. Esse é o portal do professor. Né? E vocês veem aqui que aqui tem um setor multimídia. Tá? Aí você vem aqui em recursos educacionais. Tá? E você vem, tem desde músicas, né? Esse símbolozinho aqui vai dizendo o que é o objeto. Né? Mas eu posso, por exemplo, puxar aqui um exemplo. Eu quero mudar o tipo de material que eu quero. Sistema temático, recursos educacionais. Amigo, busquem recursos educacionais embaixo dos cadernos didáticos.
Sim, não, mas não sei se mudaram o botão, mas tinha um específico para que eu quisesse, por exemplo, filmes, animações, por exemplo. Vai ter que ser aqui. Eu acho que está dentro. Recursos educacionais. E tem aqui, em recursos educacionais, vou colocar animações. Agora ele fez 27, né? Animações. Tem um Szinho ali na frente do A. Foi. Tá, ó. Então esse símbolozinho de F é de flash. Então tem vários temas aqui, né? Como funciona esse sistema respiratório, livro animado de Zumbilândia e tal, enfim. É uma imensidão. Aqui, por exemplo, 957 recursos de animações. Isso eu estou aqui só no portal do professor. Existem aqueles outros que nós estávamos. Eu vou direto aqui para um deles. Esse daqui é o objetos educacionais. Aqui você vê que é outro ambiente com mais material. Aqui sim, aqui o tipo de recurso era esse que eu estava trocando. Animação e simulação. Final, buscar. Aqui ele dá uma geral, mas olha só. 5.929 animações. Então tem muito material que você pode experimentar aqui. Tem muita coisa. E as origens, né, dos autores também têm variado bastante. E está sempre sendo atualizado de forma que é o tipo de material que vocês precisam divulgar para que as pessoas possam utilizar mesmo. Está aí para isso. E as pessoas ficam complicando, não dá, não tem como fazer, tá aqui, gente. Esse recursinho aqui, só para encerrar esse slide, introdução à óptica geométrica. Vou botar aqui, olha só, pronto para a lousa. Você quer falar sobre introdução à óptica geométrica, qual o contexto disso aqui? Talvez demore um pouquinho, porque ele vai carregar o vídeo, né, para poder tocar. Vou esperar um tempinho. Mas aqui tem todas as funções, inclusive qual o material utilizado para essa experiência, qual a teoria envolvendo. Tem uma apostila aqui dentro, tem uma animação, tudo num único. Olha só isso. Eis este incrível filme que assistes em uma tela gigante. Observai essas outras imagens projetadas em uma parede. Notai como essas imagens crescem ou se reduzem, dependendo da distância. A lente, fibras ópticas que transportam informação por lugares sem fim. Leitores registram o valor de um produto nos supermercados de cada dia. Instrumentos cirúrgicos que auxiliam nas intervenções críticas. No visível e no invisível ali estão presentes, transformando os modos de viver, de produzir, de encantar. Eis os instrumentos de projeção e algumas aplicações da óptica. Mas para que sentido tivesse a tua existência, preciso era que fosse pela luz atravessado. Refração precisa, tal globo de cristal, a ela dando significado. Joia mais que preciosa e o mar a te envolver.
Escuridão absoluta que se dobra respeitosamente à passagem da Senhora Luz. Ali estava você, olho humano. Então, eu vou passar rapidamente aqui, por exemplo, algumas dessas outras funções. Então, a primeira situação da animação. O raio de luz cruza e segue seu caminho como se não existisse, né? Como se o outro não existisse. Aí eu tenho uma outra situação, segunda situação. O raio da luz pode retornar pelo mesmo caminho. Enfim, aqui foi só um ensaiozinho, né? Você está insatisfeito com o material que foi dado. Aí você vem aqui, como é que eu faço essa experiência? Está aqui o material. 2 espelhos. Isso é uma aula de física óptica, né? Falando sobre a refração da luz. As canetinhas. Aqui a régua de transferidor e tal. Aqui, questão da teoria. Então, aqui, veja que nós temos aqui um conteúdo que pode ser dado. Inclusive com o recurso de você não estar limitado à questão do PowerPoint, por exemplo, de você porque qual é o problema de uma apresentação PowerPoint mal elaborada? Uma das coisas é o tamanho da fonte. E mesmo aqui nesse caso, esse software aqui foi feito em 2009, ele dá essa condição de você ampliar e tal, para uma apresentação. Uma saidinha aqui, vou voltar para a massa. Qual é, afinal de contas, os segredinhos da operação da luz? Tchan! Quem é que estava perguntando? Veja bem, entre usar o PowerPoint no computador, no mouse e na lousa, é que aqui você aqui não vê o botão direito, por exemplo. E tem umas coisas que você vai se ver numa situação de difícil entendimento, é que se você toca nele e ele avança, como volta? Né? O William tem uma apresentação de um outro tipo de lousa, de outro software, que já reconhece você dar toque para frente, tá vendo aqui? Não funciona. E para trás, e ele obedece essa sequência, sequência lógica. Nesse caso nosso aqui, tem, e o lado do Centro de Educação é a mesma lógica, funciona exatamente assim. Do lado de cá tem um botãozinho escondidinho. Aqui ele tá com esse negócio. Mas observe aqui nesse cantinho, tem 3 botões aqui. Do mesmo jeito lá. Esse aqui é o do Centro de Educação. Ele vai, quando você para de tocar ele vai escurecer para não ficar evidente aqui. Mas é só tocar nele e você volta, aparece de volta. Agora, tem um recurso, por exemplo, da caneta. Que é aí que a outra sacada, né? Você quer marcar texto, por exemplo. Eu venho aqui, ó. Que é legal isso. Aqui é o seguinte, quando você está numa aula, alguma coisa, às vezes você enfatizar que quer falar de um segredo, né? Isso dá um toque na visão, dizer, poxa, eu tenho que prestar atenção na palavra segredo que ele quer falar. Ele tem essa ligação. Então, entre eu falar segredo não tendo nada e tendo essa evidência, existe uma diferença no aprendizado, que é a questão do próprio cérebro, né? Da forma como ele trabalha. Esse toque aqui é exatamente esse botão que eu estava mostrando aqui. Então você tem aqui, ó, próximo, anterior e tal.
Eu acho até que abri foi outro. Perdão, tem dois detalhes aqui. Existe esse do lápis, da caneta aqui, ó. Ela muda para a função seta, função caneta, marca texto e você pode mudar a cor da tinta. E utilizar a borracha. Por exemplo, eu quero usar a borracha. Estou no marca texto ainda. Mas é porque realmente eu fui na borracha. Aí a borracha fez o quê? Apagou a última coisa que eu tinha feito. Apagou tudo que eu tinha feito ali. Certo? Essa outra função, existe a outra função que está bem do ladinho, ó, que faz a mesma coisa das setinhas. Próximo, anterior, último slide. Essa função aqui, por exemplo, é uma função que tem a mesma coisa no PowerPoint convencional. Isso, quando ele está no modo apresentação, né? É bem similar. Isso. A novidade da lousa é esses três botõezinhos diferentes aqui. O de avançar e o de... Enquanto você tiver ativado marca-texto, tudo que você fizer vai marcar texto. Então você tem que voltar para a seta, para você voltar para a situação normal e quando você tocar não riscar, esse tipo de coisa. Aí nós preparamos uma situação bastante interessante aqui. 3 formas de ministrar este conceito. O que é aquecimento global? Então, simples, né? Então, nesse primeiro momento, o Ricardo vai nos explicar como é o aquecimento global utilizando uma lousa. Aí a lousa de giz. E você pode usar aqui, por exemplo, as canetas. Deixa eu ver se ele vai reconhecer. Deixa eu voltar aqui. Então, aquele negócio do software que tu botou. Então você vai ter que usar esse recurso aqui. Caneta. Caneta. Está tão fora do. Agora qualquer lápis que você colocar aqui, ele vai. Por favor, professor. Bom tarde, pessoal. Nosso tema da aula hoje, nós vamos falar sobre o aquecimento global. O que acontece com o aquecimento global? O que ocorre com o aquecimento global? Quem é que causa o aquecimento global, né? Bem, a gente pode perceber que nesse mundo atualmente temos um problema com a poluição, né? E a poluição dos carros, Tá igualzinho. Pessoal, desculpa o desenho, mas infelizmente eu consigo fazer, né? Pela velha, desculpa o professor, né? Mas a poluição dos carros, a poluição das indústrias, certo? Todas elas são capazes de estar contribuindo para o aquecimento global. Certo, pessoal? Você usa a moda antiga, né? Sim, querido professor. A outra forma... Você tem que mudar lá agora, porque você está no modo caneta. Então você tem que mudar para o modo seta. Seta. Lá em cima. Depois apagar? A outra forma é que você já conhece, né? Antes de você avançar, vocês tiveram sorte dele dar essa aula, porque geralmente ele distribuiu uma tonelada de texto, uma xerox para distribuir, vocês lerem, lê aí essas 2 horas, nas 2 horas seguintes nós vamos discutir o texto. Um texto com 20 páginas, vocês vão ler, né? Aí depois que vocês lerem, a gente vai, né? Então, como o próprio nome já diz, aquecimento global é a elevação da temperatura do planeta. E aí ele começa a ler, né, para você, tem professor que faz isso, né? Que lê o texto todinho para o cara, né? E não sei o que mais lá, e pós, vários outros, aí vai avançando. É um recorte do próprio
texto. Exatamente. É que ele entende, né? Ele já deu o texto para você ler, aquela ruma de texto para você ler, aí ele pegou, resumiu o texto aqui no PowerPoint. Nem resumiu, ele pegou o recorte. O recortezinho, né? E aí, vai só falando, né? Ó, vai só chegando assim o que é aquecimento global para você. E tem, a gente já viu, né? Infelizmente. Existem várias evidências de que a temperatura... Então não importa quem está aqui na plateia e tal, evidência que a temperatura do planeta aumentou, os termômetros, entenderam? Tá. É claro que isso não é a maioria, né? É um caso e outro. Mas acontece. Aqui ainda está muito, entre aspas, bem feitinho, porque geralmente, às vezes as pessoas esquecem e colocam as letras como se estivesse lendo num texto, no Word, e na tela do computador, com uma letra... Uma bolsa de remédio. 12, tamanho 12. E alguns tiram da Wikipedia, ainda continua os links, as referências. Os espaços aqui, né? Grifarinha azul. É uma tragédia grega. E agora, Você está voltando? Você colocou efeito, né? Agora formato 3, né? Que é na lousa interativa. O que seria essa lousa, uma aula na lousa interativa? O que é aquecimento global? O mesmo assunto. Você já vai... O aquecimento global tem muitos efeitos, né? E nós temos este personagem que vai nos guiar na explicação do que é o aquecimento global. Veja que os raios solares trabalham normalmente para manter uma temperatura equilibrada no planeta. Porém, a ação do homem em queimadas, poluição nos mares, através das indústrias, o excesso de carros, tem danificado as camadas de ozônio. Isso vem causando vários distúrbios, né? Vários problemas com os gases e justamente causados pela sujeira. Vocês observam que os raios já não conseguem mais voltar naturalmente do planeta. Esse aquecimento vai fazer exatamente o derretimento das camadas das calotas polares. Né? E vai deixar um bocado de pinguinzinho com raio. Até o Cristo Redentor pode precisar levantar os pés no caso de enchentes e maremotos. Né? Rio de Janeiro inundado. A própria questão da sobrevivência das pessoas no planeta pode fazer a questão do excesso, da questão da fome, né? E da falta de alimentos. Você vê que é bem bolado, né? Essa complicação toda no sistema do planeta pode ocasionar maremotos, né? Todos esses fenômenos naturais que vão dificultando a sobrevivência no planeta. É isso aí, gente. Separe o lixo, não jogue lixo no chão, nos rios, nos mares, nos oceanos. Economize energia elétrica, né? Não deixe que ninguém queime a floresta, etc. e tal. Então, tem alguma diferença? Para uma criança, qual era mais, né? Aqui motivava mais ela a prestar atenção. Minha pergunta é, isso aí é um material didático que já está pronto, e aí você vai só buscar Onde é que ele está? Lá que ele sai. E a partir daí você constrói ele a é sua exatamente o que se chama de objeto de aprendizagem, que é algo estanque, que Luciana encaixa na minha aula que eu concebi, como o Ítalo vai encaixar na aula dele no momento que ele quer. Então, quer dizer, a gente até no nosso planejamento, que esse é o segredo, a gente saber planejar, o e se uso, programar. É como fosse o link. programar. Como fosse o link, né? Você puxa o link. Eu recheio com o que eu quero. E aí, claro que na hora que eu coloco isso, traz, né, um outro olhar para minha aula. A gente sai do entendimento do que é um conceito totalmente abstrato para algo concreto. E para a criança visualizar isso.
Isso não é aleatório, isso já foi bem Por isso a gente planejado. diz que é objeto de aprendizagem. Tem uma proposta pedagógica por trás, mas a sacada dele é que ele é estanque. Ítalo encaixou nessa aula dele. Esse daí só faz se eu estiver conectado à internet? Não, tem como baixar também. Esse aqui, especificamente no site Objetos Educacionais, todos eles estão free para download. Eu optei por abrir aqui em online. Poderia ter dado... Você pode fazer o download, né? Isso. A gente não tem da lousa, ainda dá para usar ele de forma estanque. Vou abrir ali, vou manusear com o meu mouse, né? Sim. No dando os cliques. Porque lá onde eu trabalho, na escola, tem aquela lousa amarela que você mostrou ali, né? Então, aquilo é um bicho de sete cabeças na escola, as pessoas não usam, primeiro porque não sabem como usar nele. Mas assim, e outra dificuldade, a gente não tem acesso à internet, o acesso não é bom, né? Então, quando tem acesso, todos os alunos estão usando ao mesmo tempo, então a internet fica muito lenta, então a gente não tem como acessar. Mas tendo como baixar isso da internet, fazer o download, aí já fica melhor. Inclusive, voltando aqui um pouquinho, então as abas da investigação aqui. Vocês vão ver lá no site, aqui no Banco Internacional, aqui onde a gente estava, e o objeto, deixa eu ver, eu vou puxar um aqui para você ver, plano inclinado. Aí quando você chegar lá, aí você tem visualizar, abrir, aí tem arquivos, plano inclinado.zip, que é o objeto completo. Você vai compactar todo o material. E aí aqui você pode justamente ter uma parte aqui que você vai fazer. Clica aqui para baixar o plugin necessário. Não, aqui é o plugin. Download ali. Ali. É o mesmo, né? É aqui. Então você baixa de completo, bota num pendrive, num computador qualquer, e tal, e executa. E claro, você vai navegar aqui para encontrar o que você quer, vai fazer diferente. Você pode fazer você mesmo um banco pessoal de imagem, de estudos para você utilizar. Justamente, você vai dar uma volta no portal do professor e no Banco Internacional para buscar isso aí. Né? Agora tem muita coisa de boa qualidade que quando você olha a visitação disso aqui, você fica impressionado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se isso aqui. Uma parte de e em muitos casos, esses objetos foram produzidos por equipes pedagógicas de grandes universidades, do nosso país ou fora do país. Bem lembrado. Bem lembrado. Só dando um apoio a que está falando, o site as lousas no geral, cada fabricante tem um software específico para a sua lousa, para o uso de lousa. A Smart, no caso aqui especificamente, ela tem um banco de dados de mais de 5.000 templates em determinadas áreas, geografia, matemática, história, vocês devem utilizar. Então existe um site também chamado EdCompass, que o professor, depende de qual área que ele esteja, ele faz parte desse projeto da Smart, e ele tem todo o conteúdo que você possa imaginar, contextos diferentes e aplicações diferentes. Tá? Assim, eu estou me metendo um pouquinho no finalzinho, porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Mas assim, primeiro, professor, parabéns para vocês. Eu vivo uma situação meio de amor e ódio com a universidade, porque eu trabalho com lousa interativa desde 2004, com a Smart Board, mas o meu conceito aqui não é comercial. O meu conceito é extremamente educacional com a universidade. Eu acho que como cidadão que eu sou, e todos aqui somos, né? E pagadores de nossos impostos, nós queremos que aquele investimento ele tenha resultado. Então não adianta a universidade comprar lousa interativa e não usar. Não é bom para a universidade comprar uma ferramenta de colaboração e o professor não usar. Quando ele não usa a marca Itachi, quando ele não usa a marca Epson, quando ele não usa a marca Smart, ele não vai usar nenhuma outra qualquer. É porque a primeira experiência foi ruim. É difícil causar uma segunda impressão, uma primeira boa impressão na segunda impressão. Né? A primeira que tem que ser a que vem a valer. A universidade adquiriu a primeira lousa interativa da universidade, foi adquirida entre a biblioteca, que é essa lousa de 2007, e o departamento de Química. Vocês imaginam um laboratório de Química, hoje, o software, como ele bem falou, essa lousa aqui é de 2007, mas a ferramenta de apresentação do software é a mesma.
Ou seja, é atualizado. O hardware é que é antigo. Desculpa. O hardware é que é antigo. Tá? Então, o software evoluiu, a apresentação, os projetores evoluíram em resolução, que é o que importa. Os projetores com a projeção frontal é esse caso, mas os projetores interativos simplificou o processo. O que complicou o processo para alguns casos, como o caso do colega ali comentou, que a escola dele tem um projetor lá amarelinho, que tem 1001 funções. O problema não é que o projetor é amarelinho e tem 1001 funções. É porque quando compraram o projetor interativo lá, ninguém foi explicar como é que funcionava. Ninguém foi dizer como funciona. Ninguém foi aperfeiçoado, ninguém foi treinado. Eu me surpreendi, até que nós conhecemos há algum tempo, e num bate-papo no Face, ele falou, eu vou fazer uma apresentação sobre lousa. Eu falei, rapaz, que bacana, qual é o assunto? Não, vou falar sobre a inutilidade. Eu vou, opa, me assustei. Mas é uma verdade. Hoje, o único centro que funciona, nós trouxemos um professor porque há uma relação da seguinte maneira. Eu, como técnico comercial, eu vou lhe mostrar como é que funciona a lousa no contexto geral. Aquele que siga aqui, faz assim, você funciona tal, você abre a internet, um amigo perguntou lá, precisa de internet? É importante. Tudo que imagina, tudo que você faria no computador, você vai ver tocando na lousa. Ela não arranha a unha, ela não é tão frágil como se imagina, é uma ferramenta de colaboração. Vocês vão ter um crescimento com uma professora, desculpa, a senhora é professora? Sou. Professora, eu pela forma que ela falou em relação à questão pedagógica. Tem muito mais situações por trás do uso de uma ferramenta de colaboração dessa do que só o investimento no hardware. Do que uma lousa para a sala, que é muito bonito, um projetor no teto, uma lousa. E a universidade, nesse quesito, evoluiu muito nos últimos 5 anos. As salas de aula da universidade, antigamente, o professor tinha que fazer um registro para pegar um projetor multimídia para levar para a sala, porque se o outro professor aqui fosse usar tal dia na mesma hora, não tinha projetor. Então foi evoluindo tal ponto que hoje cada sala, eu acho que em 99% das salas tem um projetor no teto. Tá? Então isso já usamos com o PowerPoint, já foi um avanço. Agora nós temos que fazer com que o professor, o mesmo planejamento que ele tem em sala de aula, a mesma forma de representar um conteúdo, ele vai colocar a comunicação, porque a comunicação hoje, vou lembrar aqui, eu fiquei até preocupado com o falando de tempos, mostrou retroprojetor, data show. Cara, eu não estou tão velho assim, mas nós vivemos numa época que também nós estamos descobrindo muita coisa. E a molecada, acho que aqui tem uma turma bem mais, acho que os 3 aqui um pouco mais jovens, 4 mais jovens, 5, né? Vou tirar uma piscina fora não. Mas a molecada de hoje já nasceu com a tecnologia dizendo assim, isso pode. E a gente foi acontecendo, será que vai dar certo? Será que isso funciona? Será que isso aqui, será que eu vou escrever aqui, ele vai reconhecer minha escrita? Será que o que eu estiver falando aqui e escrevendo, eu posso compartilhar no seu smartphone? Será que eu vou fazer um quiz aqui, várias questões de perguntas, e na própria sala de aula eu libero um linkzinho, todo mundo entra no link no seu smartphone, depois eu faço uma pesquisa. O que vocês acham, por exemplo, vamos falar sobre branco, preto e pardo, né? Quem gosta mais de branco, quem gosta mais de preto, uma coisa bem polêmica, mas eu não quero dizer quem é que está votando. Eu vou saber na minha sala quantos tem, qual o grau de racismo, de homofobia. Então eu vou discutir uma série de situações usando a interação em sala de aula com os recursos que vocês têm na mão. O celular que vocês estão em sala de aula hoje, que às vezes a aula está chata, ela não tem envolvimento, não tem entretenimento, que sala de aula também é entretenimento. E aquilo que vocês estão lá, às vezes no WhatsApp, né? Vocês poderiam estar usando essa ferramenta, compartilhando com a luz interativa, desde que o professor saiba usar essa ferramenta em sala de aula. Então, eu dou os parabéns para vocês, porque eu estou percebendo que eu acho que quem vai fazer os professores utilizarem a ferramenta são os alunos. Assim como acontece nas escolas particulares, onde os pais param seus carrões na frente das suas escolas e acham lindo a estrutura que a escola usa, mas o pai quer o melhor para o filho. O que é que ele faz? Ei, professor, quero a lousa funcionando, vamos usar a lousa. Meu filho precisa usar a tecnologia. Porque o meu filho de 6 anos, eu deixei a lanterna acesa do celular e fiquei enrolado para poder tirar a lanterna, porque eu liguei sem querer. Peraí, pai, assim. Valeu, obrigado aí, 6 anos. Então é assim que funciona. A gente tem que quebrar esse paradigma, quebrar essa distância que entra entre o quadro e o professor. Como eu falei, é uma ferramenta de colaboração, sem conteúdo, sem o professor, não vai funcionar de maneira nenhuma. Ela só vai evoluir aquilo tudo que vocês
colocam em lousa interativa, que vocês buscam de formação no dia a dia. As ferramentas são altamente intuitivas, fácil de usar, nada é extremamente complicado, não é assim que funciona, podem pesquisar. E diferenciando entre uma lousa e outra, que essa projeção está um pouquinho mais distante, e os projetores hoje interativos, eles vêm com uma lente de ultra curta distância. E o detalhe, o que já evoluiu muito, aqui eu escrevo com uma canetinha, né? Se eu escrever, duas pessoas forem escrever ao mesmo tempo, ele vai riscar no meio, ele fica louca, ela fica maluca, ela não consegue entender, tá vendo? Agora, os projetores interativos, 4 pessoas escrevem ao mesmo tempo. 4 alunos vão lá, cada um escreve no cantinho, cada um escreve o que quer, arrasta objeto, puxa objeto, imagem 3D, alta definição, o sistema de som e áudio acoplado ao seu sistema, ou seja, a sala de aula ela é bem diferente. Que conteúdo eu quero? Que assunto eu quero discutir? Eu tenho template para isso, tenho informação para isso, tenho mapas, tenho tabela periódica. Imagina a professor de Química, que você estava há pouco tempo atrás, como é que era a aula de Química, fazer aqueles cartazes maravilhosos, montar tudo. Hoje você abre a tabela periódica, puxa os elementos, arrasta os elementos, mistura oxigênio com nitrogênio, qual é o efeito que isso vai acontecer em aula de Física, de Química. Então, ou seja, é muito completo. Eu não vou estar aqui falando sobre a funcionalidade da lousa. Eu vim aqui mais para testemunhar o trabalho que o professor, que o meu querido Ítalo Valério faz e faz muito bem feito, e levantando essa tese na Universidade Federal, que esse investimento precisa ser utilizado, independente de qual seja a marca, necessariamente não um smartboard, pode ser Epson, pode ser qual for. Lousa interativa tem que criar uma coisa chamada cultura. No Canadá, 80 e poucos % das escolas usam lousa interativa. No México, usam lousa interativa. Nos grandes centros na Europa, usam lousa interativa. Em São Paulo, escolas e faculdades, é grade curricular o professor saber usar lousa interativa. Eu tenho o meu currículo, amigo também que tem. Vamos para a escola, levamos os 2 currículos. Sabe usar lousa interativa? Não. Está fora. Então, é uma outra necessidade de mercado, outra necessidade de apresentação em sala de aula. Então, por isso que, volto a dizer, o conteúdo, o professor, ele é uma peça-chave para que essa ferramenta funcione. Mas a universidade precisa, mais do que nunca, entender que essas ferramentas em sala de aula, laboratório, é de extrema importância para o desenvolvimento e a celeridade com o qual a comunicação exige hoje. Hoje é tudo muito rápido. A gente está aqui nessa sala e, como ele falou, são quantos? 300 vídeos a cada minuto no YouTube. Lógico, um monte de lixo sobe, mas o conteúdo, a informação que está aqui agora, os jornais quebraram, o jornal escrito, estão partindo para um processo de internet. Hoje nós tratamos de um assunto aqui, estamos discutindo, o aluno vai, não, professor, isso aqui hoje de manhã eu vi na internet que está diferente. Se for falar em dólar, então se ferra, né? Porque de manhã um valor, à tarde já está outro. Eu puxo aqui o dólar de agora. Então é nesse contexto. Vocês estão de parabéns por terem a oportunidade de vir aqui discutir sobre isso, tá? E a gente está à disposição de vocês aí, que qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato com o Ítalo, e a gente está aqui para dar esse suporte. Tá bom? Obrigado a vocês. Obrigado, professor. Fique à vontade para a discussão com a rapaziada. Com certeza. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, queira tirar alguma coisa, pode ficar à vontade, a gente está à disposição. Essa empresa é aqui mesmo? Isso, nossa empresa é Natal. Smart? A nossa WSO Multimídia, que é autorizada da Smart desde 2004. Né? Então a gente tem bons projetos. Pra você ter ideia, foi lançado agora uma lousa que ele conheceu, que é o Smart Cap. Ele é o simples do simples da lousa interativa. Ele não tem nada de todo esse recurso. É só você pegar o seu telefone celular, fazer um reconhecimento via QR-Code, e tudo que eu escrevo no meu QR-Code, eu abro meu telefone aqui, ele é como se eu estivesse escrevendo e acompanhando aqui numa tela em branco. Só que todo mundo aqui na sala tem também celular, e eu vou e passo por o WhatsApp para todo mundo. E a partir daí nós passamos a compartilhar o que eu escrevo na tela. Se eu escrever 20 páginas, vocês vão ter 20 páginas copiadas no celular de vocês. Ou seja, alguns casos de discussões, não precisa ninguém escrever nada. Né? A lousa foi feita para vocês acompanhar aquilo que está sendo discutido. Ó. Era essa a minha dúvida, justamente. Se há funcionalidade de você passar a mesma tela dali para o número de celulares que você quiser auditar dentro. A lousa, ela tem o princípio básico da lousa, ela é
preservar conteúdo, eu posso começar a minha apresentação com 20 slides de PowerPoint, por exemplo. É preservar conteúdo, multiplicar esse conteúdo, que a informação vem surgindo várias dentro de uma sala de aula, e depois colaborar o conteúdo. Então, tudo que eu faço aqui na minha apresentação, eu colocando o software no Smart, apresentação no software da Lousa, no final eu salvo como uma aula. Aula de tecnologia e lousa interativa. Terminou dia tal, tal hora, bonitinho. Salvo, mando pro link para vocês. Ou vai pro e-mail de vocês, ou pode ir pro link do telefone. Mas no caso ela tem alguma função que ela, não sei, se conecte por Wi-Fi para todo mundo ao mesmo tempo real. Veja, ou ela só gera um arquivo que eu posso enviar depois? Não, eu envio imediatamente, se eu quiser. Em tempo real. Em tempo real. Posso estar enviando em tempo real para o seu link, que é o seu smartphone. Desde que eu pegue aqui o seu link, né? Como se fosse uma duplicação de páginas. Isso, como fosse a Smart, ela foi preparada para, a gente fala, como eu posso dizer, para colaborar. Nada aqui é estático, nada que fica só para mim. Terminou aqui, eu colaboro com vocês imediatamente. Eu posso ter um link aqui com todo o e-mail de todo mundo. Então, uma aula com 50 slides, com vídeos, logicamente não vou postar para o seu telefone. Então, eu tenho um e-mail de todo mundo aqui. Terminou a aula, eu dou um clique, já está no e-mail de vocês a aula que foi dada agora. Inclusive, se eu tivesse com um microfonezinho aqui, eu ia estar gravando essa aula. E tudo que eu toco e falo simultaneamente está gravado. Tem um equipamento chamado câmeras de documento, que você acopla a lousa interativa, que tem um cubozinho 3D, que transforma um objeto em objeto 3D. Então, tem assim que eu posso dizer para vocês. O que vocês perguntarem se pode, se atende, eu acho que vou responder 99% que pode. Até uma senhora chamada Noilde Ramalho, eu comentei com eles ontem aqui, que ela falou assim: meu filho, acho que eu pensei que ia morrer e não ia ver ninguém escrever com o dedo. Mas literalmente com a lousa interativa você escreve com o dedo. Só que o legado de quem pensou em lousa interativa foi o Smartboard desde 2008, 97, 98, são canadenses. Eles pensavam que o legado é você escrever com a canetinha. Mas vou tirar o professor que escreveu de giz, ou que escreveu de piloto, e hoje fazer para eles: você vai escrever de caneta, ou você vai escrever com o dedo. Tem perguntas absurdas: mas se escrever com o dedo não dá câncer? Com o dedo não leva o choque? Na função do dedo, o que vai acontecer? Só um cabo USB ligado ao seu equipamento. Absolutamente nada mais do que isso. Tá? A projeção que vocês estão vendo aqui, na lousa, ela apenas serve para que eu tenha uma referência de onde eu estou tocando. Mas a projeção não influi em absolutamente nada do que eu toco na tela. Tá? A grande sacada do negócio é que tudo está no computador. Então, como alguém comentou, eu sou o mouse. Eu toco e crio o mouse. Todas as funções que teria imagináveis no mouse, eu tenho tocando na própria tela. Eu arrasto objetos, eu passo slides, eu abro a internet, eu abro uma barrinha chamada barra flutuante, né, Flutuate Tools, que você usa o marca-texto, você amplia a imagem, você baixa uma cortinazinha aqui e vai baixando, tipo o retroprojetor, né? Você só vê o que você vai passando o que você quer para não chamar atenção. Eu posso fechar toda a tela e abrir só um ponto específico. Então são tantas informações que necessariamente, se eu fosse falar com vocês aqui hoje, eu não ia sair cedo daqui, né? Mais tarde. E meu filho está aguardando e vocês fiquem à vontade. Qualquer coisa que precisarem, entrar em contato comigo, a gente está aqui para dar um suporte. Gente, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Então, vamos encerrando. Tem a turma. Bom, o que é a grande sacada para todos nós aqui? Vocês, quando estiverem para apresentar um seminário, fazer uma aula, vocês vão apanhar na primeira vez, na segunda vez. Mas é a melhor surra que vocês vão levar na vida. Porque nós apanhamos dessa lousa aqui, porque ela é antiga, quando o Windows não funcionava, não sei o que lá. Não foram 3 dias com 3 técnicos especializados aqui em informática para matar essa charada, mais ele que é representante. E o que é importante no final das contas é isso. A gente chegar, na sala não está lotada e tal, mas isso é esperado, né? Pelo horário, uma série de coisas. E a verdade é essa. No passado foi assim, ó, uma profissão de futuro. O conhecimento perfeito e grande prática
Datilografia, inclusive com DACT, né? DTY, né? DTCY, eita, né? Datilografia, esse é o futuro. E o que é um datilógrafo hoje? Ninguém. Uma pessoa sem profissão. O que será? Inclusive eu conheço um amigo meu, que ele era um dos maiores técnicos de máquina de datilografia. A empresa dele tinha convênio com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, só que ele não quis se reciclar. As máquinas de datilografia sumiram, hoje é peça de museu, e hoje ele é servente de pedreiro. Porque não acompanhou O desenvolvimento. exatamente. E essa é a hora de fazermos isso, experimentando a lousa digital e tudo que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aqui, agradecimento especial ao Anderson Queiroz. Aquele vídeo não rolou não, né? Ele está aqui. A gente tem um vídeo aqui muito bom, sabe? Bem curtinho, de uma escola de letramento, sabe? Que as professoras elas conseguiram alfabetizar algumas crianças com a lousa interativa. Ele está aqui no suporte, aqui, mas nós temos um problema com um horário aqui. Então o William Oliveira acabou de sair, mas o pessoal do suporte também foi 10. Eles suspenderam as atividades, eu vi que eles pegaram fogo lá, né? Porque eles tinham outras prioridades, isso aqui foi um imprevisto. Mas eles tiveram aqui até o último momento, muito obrigado a eles, realmente, que sem eles isso aqui não estaria funcionando. E com isso, nós encerramos aqui a nossa palestra. Veja que aqui, antes de fechar, ele diz manter as anotações de tinta. Então, aquelas coisas que nós fizemos, você pode salvar. E aqui, você reabrir, quando você manda esse PowerPoint para a pessoa, a pessoa vai estar com as anotações que você fez. Pode armazenar, né? Eu vou até manter, inclusive. Eu quero ver a média. Eu vou botar aqui salvar, deixar ele que estava no risco. Eu acho que se brincar ficou o desenhozinho dele. Eu acho que a apresentação... O carro. Eu sou professora aqui de conversar. Inclusive, levei meus alunos lá para o centro de educação e eu não sabia que era lousa, né? Eu pensei que era um projetor de mídia normal. E aí, quando eu estava apresentando o PowerPoint e eu bati sem querer, descobri que era. Aí, menina, mas foi um sucesso. A gente começou a usar, mas aí até então eu não tenho muitas informações, não tinha muitas informações. Este aparelho inovador. Vamos usar, mas a partir de agora eu vou aproveitar isso aí. Integrados. Interessante. Seu sistema operacional é o Linux. Ele foi criado e está sendo disponibilizado pelo Ministério da Educação, através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, um programa ligado ao FNDE, a fim de oferecer às escolas opções para favorecer estratégias de ensino-aprendizagem mais dinâmicas. Como se trata de um sistema integrado onde ocorre a interatividade, o usuário tem a opção de utilizar o mouse e teclado físicos que acompanham o equipamento, ou usar a caneta e o teclado virtuais, que estão acoplados à lousa digital. É um dispositivo portátil que pode ser facilmente transportado para salas de aula e laboratórios. Possui mouse, teclado, caneta, leitor e gravador de CD/DVD, entradas USB, saídas de fone e microfone e saída de vídeo VGA, para conectar notebook e portas para a internet com e sem fio. Para ligar o projetor, conecte o cabo de energia na parte